Você acredita que a maioria das pessoas acham que tem uma vida fitness bem-sucedida, mas na realidade estão muito longe disso? Nesse vídeo você vai entender 5 fundamentos para poder ter uma vida mais fitness e conseguir largar o sedentarismo. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai ter uma dica bônus e ainda vai ajudar você a colocar tudo isso em prática hoje. O quinto ponto é que o exercício físico sozinho ele não vai acabar com o sedentarismo, a gente sempre vai precisar de mais. Algumas pessoas fazem atividade, às vezes apenas 3 vezes por semana e acham que aí vai já sair do sedentarismo, daquele nível de atividade física que já é interessante, mas não. E por que só treinar não basta? O sedentarismo é definido por gastar pouca caloria e muitas vezes a gente tem diversas horas no dia e faz 1 hora só de atividade física e no final das contas não faz outra atividade, não caminha, não faz uma atividade que gaste mais calorias. Então a ideia é justamente essa, né? Não é só a atividade, o exercício físico em si, 3 vezes por semana, 30 minutos por dia, que vai fazer com que a gente saia do sedentarismo. É a continuidade da atividade física também. Quantas horas de movimento a gente realmente precisa? Com dados da OMS, diz que a gente precisa de 150 a 300 minutos de atividade moderada, 75 a 150 de atividade intensa. Ainda é interessante a gente reduzir o tempo sentado. A gente ficar muito tempo sentado, a gente evita e economiza muita energia. É interessante a gente ter um gasto calórico mais alto. Como a gente pode fugir, né, desse sedentarismo? É realmente aumentar o tempo de exposição ao exercício, à atividade física, fazendo 4 a 5 vezes por semana, um tempo mais prolongado. A gente, quando estiver numa situação que está em casa, tentar sempre dar uma caminhada, sempre fazer algum exercício que vá fazer com que a gente gaste mais calorias e aí consiga atingir o nível de exercício físico da semana para a gente sair do quadro de sedentarismo. Então, relembrando, 3 vezes na semana, 30 minutos por dia, talvez seja um tempo até muito pequeno que você não consiga sair desse sedentarismo. É interessante que a gente procure outros meios de gastar calorias também. Além disso, você pode usar relógio ou aplicativos que façam a contagem de passos e aí ajude você a ter métricas também em relação ao gasto calórico diário. Fazer com que a gente entenda e também consiga colocar em prática uma maneira de sair, né, dessa faixa de sedentarismo. Então é combinar o exercício físico com a verificação de métricas, isso vai ajudar a gente a sair desse nível. O quarto ponto é que treino bom é treino inteligente. Então, o treino inteligente ele é sobre a eficiência que a gente tem, não somente, né, suar a camisa ou correr diversos quilômetros ou realizar uma atividade com muito esforço, mas ter estratégia, tem essa inteligência para poder fazer o exercício físico. Então, o treino ele vai ser realmente benéfico quando ele tem essa estratégia, quando a gente consegue estipular metas e objetivos dentro daquele período de possibilidades que a gente tem. Eu vou citar aqui para vocês alguns princípios fundamentais, tanto pensando para musculação quanto para a parte de corrida, que a gente pode colocar em prática e vai facilitar com que a gente consiga ter mais resultados e faça um treino mais inteligente. Primeiro, a gente pode pensar em relação à progressão de cargas. É muito importante, tá? Tem um princípio que fala sobre adaptabilidade, a gente vai se adaptar, mas a gente precisa trabalhar com a sobrecarga também, que é um princípio do treinamento. Então, essa sobrecarga é algo que deve ser desafiante. Não precisa ser muito pesado, próximo ponto a gente vai falar sobre, mas também não pode ser muito leve a ponto da gente estar realizando ali, basicamente, a fisioterapia não chega nem a um ponto de chegar a 40%, né, de uma repetição máxima nossa. Então, é importante a gente pensar que a gente deve se desafiar em relação ao exercício, colocando uma sobrecarga que seja interessante para a gente. Então, mais um ponto é que a técnica ela deve ser muito maior que o nosso ego. Às vezes, pensando na prática de musculação, a gente quer colocar muito peso para fazer um exercício, mas com a técnica ruim, com a amplitude de movimento ruim, o exercício ele não sai numa faixa de repetições legais. Então, é interessante que a gente pense em relação à técnica do movimento, vai ajudar muito na nossa evolução. E a frequência ideal, a frequência ela é muito importante. Então a gente pega um iniciante, é interessante ele fazer um treinamento ali pelo menos 3 vezes por semana, uma pessoa intermediária e mais avançada já fazer um treinamento entre 4 e 6 vezes na semana, já é um período bom. Essa frequência ela é importante para ajudar a gente no treino e seja inteligente. Então, agregando estratégia com esses pontos que eu falei, a gente consegue ter um treino de maneira inteligente, sem aquele esforço desesperado, exagerado, sem necessidade, e a pessoa consegue evoluir no treinamento físico. E uma estrutura de um treinamento eficiente, como seria? Primeira coisa é a gente ter um período de aquecimento dinâmico,
A gente depois agrega com exercícios mais compostos, depois mais isolado, e pensar também no descanso entre as séries. É todo esse aglomerado de atividades que vai fazer com que o nosso treino ele tenha a certa inteligência, e não só chegar ali na academia e começar a levantar pesos e ficar por isso mesmo. E na corrida, como a gente pode pensar? Na corrida a gente pode pensar em relação à periodização. A gente coloca diversos tipos de treinamento dentro desse treino. A gente pode fazer um treino longo, a gente pode fazer um treino intervalado, a gente pode fazer um treino regenerativo. Então variar dentro dessas possibilidades vai ajudar a gente a ter um treino um pouco mais eficiente, um treino mais inteligente para a nossa evolução. E outro ponto também é a economia de movimento, a gente melhorar a técnica de corrida. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card que fala sobre melhorar a nossa técnica de corrida, o movimento de braço, a nossa cadência, a forma com que a gente faz a corrida também vai ajudar com que o treino ele seja mais inteligente, a gente consiga ter uma evolução interessante pensando nesse ponto. Então, mais um agregado seria o treino de musculação, ele vai ajudar na corrida. Então, esse treino ele vai fazer com que os nossos músculos eles tenham força ali para manter a estrutura da articulação bem ajustada e evitar o risco de lesões. E um treino inteligente ele está muito em relação a ouvir o próprio corpo, tá? Na musculação é interessante a gente ajustar a técnica, a execução, na corrida pensar em equilibrar volume, intensidade, tá bom? Então é interessante a gente também procurar um profissional da área para poder ajudar a gente. Aqui eu estou dando um geral para vocês entenderem a ideia de como é treinar de forma inteligente. E se eu agreguei até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like no canal e se inscrever para poder receber mais vídeos que falam sobre treinamento, rotina, hábitos, e a gente vai conseguir produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. O terceiro ponto é que o descanso ele é muito importante, é um agregado muito bom para a nossa recuperação e para ter uma vida fitness bem sucedida. Eu vou citar para vocês aqui alguns benefícios. Primeira coisa é a recuperação muscular. Quando a gente faz o nosso treinamento, a gente tem a necessidade de ter o descanso. Lembrar que o descanso ele faz parte do treinamento também. Então a recuperação muscular é muito boa quando a gente tem uma qualidade de sono alta. Se a gente tem uma qualidade de sono muito boa, a nossa recuperação para o próximo treino ele vai ser muito bom, muito interessante, e a gente vai continuar evoluindo. Também faz parte a questão da restauração energética, tá? A gente tem uma recuperação dos estoques de glicogênio, que é a reserva de energia nos músculos, e a equilibrar hormônios como o cortisol, que está relacionado ao estresse. Mas um ponto interessante é o overtraining. Ele vai ter uma prevenção em cima do overtraining, quando a pessoa ela treina em excesso e acaba não tendo o tempo de recuperação necessário. Então o sono ele vem para poder dar essa prevenção. E quando a gente tem uma taxa e está em situação de overtraining, a gente pode até ter problemas em relação à nossa imunidade. E isso acaba comprometendo tudo de caráter geral em relação à nossa saúde. E por fim a melhora no desempenho. Então os músculos mais descansados eles vão ter mais retorno em relação à atividade, ao esforço, ao treinamento que a gente realizar. Então como a gente pode otimizar o descanso? É pensar em dormir de 7 a 9 horas por noite, procurar ter dias realmente de descanso em relação ao treinamento físico, é evitar treinar o mesmo grupo muscular dias consecutivos ou fazer o mesmo tipo de treino, por exemplo, na corrida, em dias consecutivos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Fundamento 2, a nutrição equilibrada e nutritiva. A gente deve lembrar que a nutrição ela é algo muito importante. Esse treinamento ele deve vir acompanhado da nutrição, deve vir acompanhado de uma alimentação regrada, uma alimentação saudável. Então eu falo sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, que a alimentação ela é de extrema importância e a gente pensar em pelo menos 80% a gente seguir uma alimentação mais específica para poder evoluir, pensando em quantidades interessantes de proteína, quantidades interessantes de gordura, não ter tanto excesso de carboidratos e realmente ali procurar alimentos bem nutritivos, alimentos de verdade. Isso vai conseguir fazer com que a gente evolua muito bem, por isso que eu coloquei esse como segundo fundamento. A alimentação é muito importante para a nossa evolução física e aí vai deixar com que vocês tenham uma vida fitness bem mais sucedida também. E por último, o fundamento 1 é a consistência nos treinos e na rotina de exercícios. Então a consistência é o verdadeiro segredo em relação a gente pensar na nossa rotina de treinamento, a gente pensar numa vida de treinamento mais saudável, bem sucedida, porque a consistência vai trabalhar na regularidade. A gente ter a frequência, ter a regularidade é o que vai fazer o diferencial. É o dia após dia, é a gente se dedicar de maneira integral e pensar que todo o conjunto de atividades que eu faço vai interferir na minha escolha, nas escolhas em relação ao treinamento. E isso vai fazer com que a gente tenha resultados duradouros,
a gente consiga ter uma qualidade na evolução, a gente consiga se sentir motivado para continuar fazendo mais treinamentos. No final, evitar o sedentarismo. Aí vocês vão me perguntar, mas Caio, como eu faço para criar essa consistência na minha rotina de treinamentos? Primeiro, tem um porquê muito forte. Se eu tenho o objetivo de correr 5 km, eu vou provar para mim que eu consigo fazer esses 5 km. Se eu tenho o objetivo de conseguir correr com meus filhos, eu vou fazer isso. Se eu tiver o objetivo de jogar bola com meu filho, então você tem que ter um porquê, um motivo inicial para poder tomar essa decisão. Então, se a gente não tiver um propósito claro, essa desculpa ela sempre vai vencer. Segunda coisa é a gente pensar em começar com coisas pequenas. Se a gente colocar uma etapa muito grande para cumprir, a gente vai ter mais dificuldade, não vai ser alcançável e a gente não consegue realizar. Se a gente pensar em dividir 10 em 10 partes, a gente vai ter um por vez. Então é interessante que a gente cumpra cada etapa por vez até chegar no todo. Isso vai dar uma clareza melhor, a gente vai conseguir pensar em algo um pouco mais tangível, mais alcançável. Tem um plano também, é interessante, mas seja flexível quanto a ele, porque a gente vai ter imprevistos. Então é interessante que a gente tenha esse plano de atuação, de que maneira a gente vai alcançar a nossa primeira etapa. Monte uma rotina, tá? Mas tenha flexibilidade também, porque nem sempre a gente vai conseguir alcançar todos os resultados de uma vez só, uma etapa por vez. Monitore seu progresso também. Não adianta também a gente estipular a meta, o plano, seguir, mas não monitorar onde eu estou errando, onde eu posso corrigir, o que eu posso fazer para poder melhorar esse objetivo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma clareza maior e aí consiga corrigir a rota para acertar para ir até o nosso objetivo. Espero que tenham gostado do assunto e também algumas pessoas podem até me perguntar, Caio, como eu faço para poder queimar calorias e conseguir ter um objetivo em relação ao emagrecimento? Tem um vídeo que eu vou deixar aqui para você assistir, que ele vai falar justamente sobre isso. Até o próximo vídeo, valeu!